Existe uma lei que governa tudo o que é vivo. O tempo apenas avança. Nunca retrocede, nunca para. Cada segundo que passa é um segundo perdido para sempre. Um passo mais perto do fim inevitável. Os reis envelhecem, os impérios caem. As civilizações se transformam em pó. E nenhuma quantidade de poder, riqueza ou súplica desesperada pode mudar essa direção. Acreditamos que somos a exceção quando somos jovens, fortes, quando o horizonte parece infinito. Mas o universo sempre cobra sua dívida. Houve um homem que desafiou isso. Um rei que estava morrendo, que recebeu uma sentença de morte direta da boca de um profeta, e que fez algo tão impossível que a própria física teve que ser reescrita por um momento. Seu nome era Ezequias, e o que aconteceu em seu palácio, numa tarde do ano 701 a.C., continua sendo um dos eventos mais perturbadores já registrados. Jerusalém, uma cidade fortificada nas montanhas de Judá. O ano é 701 a.C., e o ar cheira a medo. O Império Assírio, a máquina de guerra mais brutal que o mundo antigo conheceu, está às portas. Senaqueribe, o imperador assírio, conquistou 46 cidades fortificadas de Judá em questão de semanas. Seus exércitos não apenas matam, desossam vivos os líderes rebeldes e pregam suas peles nas muralhas das cidades como advertência. Empalham famílias inteiras. Queimam templos. Apagam civilizações inteiras da memória humana. E agora estão cercando Jerusalém. Dentro das muralhas, o rei Ezequias caminha pelos corredores de seu palácio. Tem 39 anos. Deveria estar na plenitude de sua vida, tomando decisões estratégicas, organizando a defesa, inspirando seu povo. Mas não pode, porque está morrendo. Não no campo de batalha. Não em um ato heróico. Está morrendo em sua cama, consumido por uma doença que os textos descrevem como uma úlcera maligna. Uma infecção que se espalhou por seu corpo como fogo negro sob a pele. E então chega o profeta Isaías. Não com palavras de consolo, não com promessas vagas de que tudo vai melhorar. Isaías entra na sala do rei moribundo e pronuncia uma sentença que não deixa espaço para interpretação. Assim diz o Senhor: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Não há ambiguidade. Não há esperança implícita. É uma declaração de fato proferida por um homem que fala em nome de Deus. Ezequias tem dias, talvez horas. O profeta vai embora, a porta se fecha, e o rei fica sozinho com sua mortalidade. O que acontece depois está registrado com uma precisão desconfortável. Ezequias vira o rosto para a parede. Não para seus conselheiros, não para sua família. Para a parede, como se quisesse apagar o mundo, como se a única conversa que importa agora fosse aquela que ninguém mais pode ouvir. E começa a chorar. Não lágrimas dignas, não uma aceitação estoica do destino. O texto diz que chorou amargamente. Um choro visceral, do tipo que vem quando todas as máscaras caem, quando o poder, o título e a armadura psicológica se desintegram e fica apenas o animal aterrorizado que sabe que vai morrer. Pero Ezequias não apenas chora, ora. E sua oração não é o que você esperaria de um rei moribundo. Ele não pede misericórdia genérica. Não promete ser melhor no futuro. Apresenta um argumento. Lembra-te, ó Senhor. Peço-te de como andei diante de ti em verdade e com coração íntegro, e fiz o que é bom aos teus olhos. É uma negociação. É um lembrete. É um homem apresentando seu caso ao juiz do universo, usando seu histórico como evidência. Ele não implora por misericórdia. Exige justiça. E funciona. Isaías nem saiu do palácio. Está no pátio do meio quando ouve a voz. A mesma voz que lhe ordenou pronunciar a sentença de morte, agora lhe ordena voltar. Vai e diga a Ezequias, líder do meu povo, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, vou curar-te. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida. 15 anos. Não uma cura ambígua. Não uma remissão misteriosa. 15 anos exatos. Uma quantidade específica, mensurável e negociável. Mas há mais, porque Ezequias, mesmo em seu leito de morte,
mesmo após receber essa promessa impossível, não pode simplesmente aceitá-la. Pergunta: qual sinal terei de que o Senhor me curará? Não basta ouvir a promessa de um profeta. Precisa de prova, precisa de verificação. Precisa de algo que quebre a lógica da realidade de maneira tão óbvia que não deixe espaço para a dúvida. Isaías oferece uma opção. Quer que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? É uma pergunta estranha, quase cruel na sua simplicidade. Porque avançar a sombra seria impressionante, sim, mas ainda estaria dentro do fluxo natural do tempo. Seria apenas uma aceleração. Mas retroceder, fazer o tempo literalmente voltar atrás, isso viola a segunda lei da termodinâmica. Isso rompe a estrutura fundamental do universo. Ezequias escolhe o impossível. É fácil que a sombra diminua 10 graus. Não, que a sombra volte atrás 10 graus. Quer a opção que não deveria existir. Quer ver o universo se curvar. E acontece. O texto é clínico em sua descrição. Isaías clama ao Senhor. E o Senhor faz retroceder a sombra 10 graus no relógio de sol de Acaz. Não é uma metáfora. Não é uma linguagem poética. O relógio de sol de Acaz era um instrumento real, uma escada com graus marcados que mediam o tempo através da projeção da sombra. E essa sombra, que avançara com o movimento do sol durante toda a manhã, simplesmente retrocede. 10 graus, como se alguém tivesse pressionado o botão de rebobinar na própria realidade. O que isso significa fisicamente é assustador. Para que uma sombra recue, o sol deve recuar. E para que o sol recue da perspectiva da Terra, uma de duas coisas deve acontecer. Ou o sol literalmente inverte seu movimento no céu, o que é impossível porque o sol não se move. Somos nós que giramos. Ou a Terra para sua rotação e depois começa a girar na direção oposta por tempo suficiente para criar esse efeito. E então, para novamente e retoma sua rotação normal. Ambas as opções violam todas as leis conhecidas da física. Ambas exigiriam uma quantidade de energia tão imensa que destruiria o planeta instantaneamente. E, no entanto, aconteceu. E não apenas em Jerusalém. Porque aqui é onde a história se torna inquietante de uma maneira completamente diferente. Os astrônomos babilônios, que mantinham registros meticulosos dos movimentos celestiais, anotaram uma anomalia naquele mesmo ano, uma perturbação no céu que não puderam explicar. Os chineses, do outro lado do mundo, registraram o que chamaram de o dia em que o sol recuou, durante o reinado da dinastia Zhou. Culturas que não tinham contato entre si, que não compartilhavam mitologias, que não tinham motivo para coordenar seus registros, todas documentaram o mesmo. O sol fez algo impossível. Os céticos modernos tentaram explicá-lo de todas as formas possíveis. Foi um eclipse mal interpretado, dizem. Mas os eclipses não duram horas e não fazem as sombras recuarem. Foi um fenômeno atmosférico, uma refração estranha da luz. Mas as refrações não são suficientemente consistentes para serem registradas como eventos históricos específicos por múltiplas civilizações. Foi uma lenda acrescentada séculos depois para glorificar um rei esquecido. Mas isso não explica os registros astronômicos não israelitas que coincidem com a data. A explicação mais honesta é também a mais desconfortável. Algo aconteceu. Algo que não se encaixa em nenhum modelo físico que temos. Algo que exige que aceitemos que as leis que consideramos absolutas são, no melhor dos casos, permissões revogáveis. Mas o milagre do sol é apenas metade da história. Porque enquanto isso acontece, enquanto o céu se comporta de maneiras impossíveis, Ezequias é curado. Isaías aplica uma cataplasma de figos sobre a úlcera. Um remédio tão simples que parece quase insultante. Figos esmagados sobre uma ferida que estava matando o rei de Judá. E funciona. Em 3 dias, Ezequias está de pé. Em 3 dias, sobe ao templo. A infecção que deveria tê-lo matado simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. E então,
com 15 anos extras de vida garantidos, com o próprio sol como testemunha de seu pacto renovado com Deus, Ezequias faz algo extraordinário: salva Jerusalém. Quando os assírios finalmente atacam, quando Senaqueribe envia seus melhores generais para exigir a rendição, Ezequias não cede. E numa única noite, segundo os registros bíblicos e corroborado por fontes assírias, 185 mil soldados assírios morrem em seus acampamentos. Não na batalha, não por doença observável. Simplesmente morrem. O historiador grego Heródoto, escrevendo séculos depois, registra a mesma campanha e menciona que o exército de Senaqueribe foi devastado por pragas de ratos que roíam seus arcos e escudos, deixando-os indefesos. Mas o resultado é o mesmo. Senaqueribe se retira. Jerusalém sobrevive. E o império que havia conquistado tudo a seu passo simplesmente se vira e vai. Ezequias vive seus 15 anos prometidos. Mas não são anos tranquilos, porque agora carrega o peso de saber algo que mais ninguém na história humana soube com certeza: a data exata de sua morte. Não aproximada, exata. Se recebeu a promessa em 701 a.C., então sabe que morrerá em 686 a.C. Sabe que tem 180 meses, pode contar os dias. E isso muda algo fundamental na forma como vive. Durante esses 15 anos, Ezequias torna-se um dos reis mais prósperos de Judá. Constrói sistemas de água que ainda existem hoje. O túnel de Siloé, que atravessa a rocha sólida para garantir o abastecimento de água de Jerusalém. Acumula riquezas, fortalece os muros. Tem um filho, Manassés, que eventualmente herdará o trono. Mas há uma sombra sobre tudo isso, porque cada projeto que começa, cada decisão que toma, cada manhã que acorda, sabe quanto tempo lhe resta. E à medida que os anos passam, essa contagem regressiva torna-se mais barulhenta. Os textos não registram exatamente como morreu. Apenas dizem que dormiu com seus pais, no ano 686 a.C., exatamente 15 anos após a promessa, exatamente como foi dito. E há algo profundamente perturbador nessa precisão, porque isso significa que cada um desses 15 anos foi emprestado. Cada amanhecer foi um presente que tecnicamente não deveria ter recebido. E quando finalmente chegou o dia, quando o último desses 540 e tantos dias emprestados se esgotou, a dívida foi cobrada exatamente como especificado. Mas a história não termina com Ezequias. Termina com as consequências de dar a um homem mais tempo do que deveria ter. Porque Manassés, o filho que Ezequias teve durante esses 15 anos emprestados, torna-se o pior rei na história de Judá. Reverte todas as reformas religiosas de seu pai. Reintroduz a idolatria. Sacrifica seu próprio filho ao fogo para deuses pagãos. Enche Jerusalém com o sangue dos inocentes. E, eventualmente, é o pecado de Manassés que sela o destino de Judá. Os profetas posteriores dirão explicitamente que o exílio babilônico, a destruição do templo, a queda de Jerusalém, tudo aconteceu porque Manassés fez Judá pecar de uma maneira da qual não pôde se recuperar. E Manassés só existiu porque Ezequias viveu mais 15 anos. Se o rei tivesse morrido quando deveria, Manassés nunca teria nascido. E se Manassés nunca tivesse nascido, a história de Judá teria sido completamente diferente. Então surge uma pergunta que ninguém quer fazer. O milagre foi realmente um presente? Ou foi uma prova que Ezequias passou, mas que seu filho reprovou catastroficamente? Os teólogos têm lutado com isso há séculos. Alguns argumentam que Deus sabia o que Manassés faria, e mesmo assim, decidiu salvar Ezequias, o que significa que até mesmo o pior resultado possível fazia parte de um plano maior. Outros argumentam que dar a Ezequias mais 15 anos foi um erro, ou pelo menos uma concessão que Deus fez sabendo das consequências, mas respeitando o livre-arbítrio humano de qualquer forma. E outros sugerem algo ainda mais sombrio, que o milagre foi um aviso disfarçado de bênção,
uma demonstração de que só porque você pode negociar com o universo, não significa que deva fazê-lo. Porque há um padrão nas Escrituras. Cada vez que um humano consegue alterar o plano divino por meio de súplica, negociação ou pura força de vontade, as consequências são complexas. Abraão negocia com Deus para salvar Sodoma, se encontrarem 50 justos, depois 45, depois 40, reduzindo até 10. Deus aceita cada termo, mas nem mesmo 10 são encontrados, e Sodoma de qualquer forma é destruída. Moisés convence Deus a não destruir os israelitas após o incidente do bezerro de ouro. Deus concorda. Mas os israelitas, de qualquer modo, passam 40 anos vagando pelo deserto, e toda aquela geração morre antes de entrar na terra prometida. E agora Ezequias negocia mais 15 anos, recebe exatamente o que pediu. Mas o filho que nasce durante esses anos emprestados destrói tudo o que seu pai construiu. É como se o universo tivesse um orçamento. E quando você gasta crédito em uma área, o custo aparece em outra. O tempo que Ezequias ganhou não veio do nada. Veio de algum lugar. E esse lugar, aparentemente, foi o futuro de sua nação. Agora, a pergunta que historiadores e arqueólogos têm perseguido há décadas: o que exatamente era o relógio de sol de Acaz? Porque isso é central para tudo. Se o milagre aconteceu, aconteceu ali. Sabemos que ele existia. As referências a ele aparecem não apenas nos textos bíblicos, mas também em descrições posteriores de Jerusalém. Era algum tipo de escada ou estrutura com degraus marcados, projetada pelo rei Acaz, pai de Ezequias, para medir o passar do tempo por meio da projeção de sombras. As tentativas de reconstruí-lo produziram teorias fascinantes. Alguns sugerem que era semelhante aos relógios de sol egípcios, uma escada orientada para capturar o movimento do sol ao longo do dia. Outros propõem que era mais complexo, talvez incorporando água ou espelhos para criar efeitos ópticos que facilitassem a leitura do tempo. Mas todos concordam em uma coisa: para que a sombra recuasse 10 graus, algo fundamental sobre a luz solar teve que mudar. E não localmente, globalmente. O que nos leva de volta a esses registros astronômicos da Babilônia e da China. Os babilônios, obcecados em rastrear os céus, notaram algo no mesmo ano. Suas tábuas de argila, agora em museus, mostram perturbações nos padrões esperados de movimento solar. Os astrônomos chineses da dinastia Zhou registraram o que chamaram de o Sol movendo-se para trás pelo espaço de vários graus, durante um período específico. Essas não são culturas que compartilhavam mitologias com Israel. Não tinham razão para inventar histórias que coincidissem com as narrativas hebraicas. E, no entanto, os registros se alinham. Os céticos apontam que a datação de textos antigos é imprecisa, que estamos falando de margens de erro de décadas ou até séculos, que correlacionar um evento em Jerusalém com uma entrada em uma tábua babilônica é metodologicamente problemático. E eles têm razão, é problemático. Mas o fato de múltiplas culturas independentes terem registrado anomalias solares dentro de janelas temporais que se sobrepõem sugere que algo aconteceu. Algo suficientemente incomum para ser documentado por escribas que normalmente apenas registravam eclipses e cometas. E então há o silêncio. Porque após esse evento, após o sol recuar, Ezequias ser curado e Jerusalém ser salva, você esperaria que essa história se tornasse o centro de tudo. Você esperaria que cada rei posterior a usasse como evidência do favor divino. Você esperaria templos construídos para comemorar o dia em que o tempo foi revertido. Mas isso não acontece. A história é mencionada brevemente nos textos bíblicos e depois quase desaparece. Não há festas anuais celebrando o milagre do relógio de sol. Não há hinos preservados cantando sobre o dia em que o universo se curvou. É como se, depois que aconteceu, todos tivessem tacitamente concordado em não falar muito sobre isso. Por quê? Uma teoria é que o evento foi tão perturbador, tão fundamentalmente inquietante, que até aqueles que o presenciaram preferiram minimizá-lo. Porque se o tempo pode ser revertido, se as leis físicas são negociáveis,
então nada é estável. Toda a estrutura da realidade torna-se algo provisório. E essa não é uma ideia com a qual você possa viver confortavelmente. É mais fácil lembrar Ezequias como um bom rei que reformou o culto e sobreviveu aos assírios. A parte em que negociou com Deus e ganhou 15 anos roubados ao destino, a parte em que o sol recuou como evidência do trato, essa parte é melhor deixá-la nas notas de rodapé. Há outro detalhe que raramente é mencionado. Quando Ezequias foi curado, quando Jerusalém foi salva, embaixadores da Babilônia vieram visitá-lo. Oficialmente, era uma missão diplomática para felicitá-lo por sua recuperação. Mas o texto bíblico diz algo mais. Vieram perguntar sobre o prodígio que havia acontecido na terra. Não perguntaram sobre sua doença. Perguntaram sobre o prodígio, sobre o evento astronômico. O que significa que a notícia do que aconteceu com o sol se espalhou além de Jerusalém. Outras nações souberam e queriam explicações. Ezequias, em um momento de orgulho ou talvez ingenuidade, mostrou-lhes tudo. Mostrou-lhes seus tesouros, seus arsenais, seus armazéns. Deu-lhes uma visita completa ao seu reino. E Isaías, o mesmo profeta que negociou sua cura, o confronta depois. O que viste na tua casa? E quando Ezequias admite que mostrou tudo, Isaías pronuncia outra profecia. Chegarão dias em que tudo o que há na tua casa e tudo o que teus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará. Então, o que realmente restou desses 15 anos? Um filho que destruiu o legado de seu pai. Uma nação que eventualmente caiu diante dos mesmos babilônios que vieram admirar o milagre. E um registro histórico tão desconfortável que quase foi apagado da memória coletiva. Mas há algo mais. Há uma razão pela qual essa história sobreviveu, pela qual foi escrita, pela qual foi preservada apesar de todas as razões para esquecê-la. E é esta: demonstra algo sobre a natureza da súplica, sobre a relação entre o humano e o divino, que nenhuma outra história demonstra tão claramente. Demonstra que é possível negociar, que é possível apresentar seu caso, que é possível, sob circunstâncias específicas e com o tipo certo de argumento, mudar o que parecia inevitável. Mas também demonstra que o que você ganha nessa negociação vem com um custo. Sempre, sem exceção, Ezequias ganhou 15 anos e perdeu o futuro de sua nação. Ganhou tempo e perdeu o controle sobre como esse tempo seria usado. Recebeu exatamente o que pediu e descobriu, tarde demais, que deveria ter sido mais cuidadoso com seus desejos. Há uma linha no Talmud que comenta sobre essa história. Diz que Ezequias tinha o potencial de ser o Messias, que se ele tivesse cantado uma canção de louvor após ser salvo de Senaqueribe, se tivesse respondido ao milagre com a resposta correta, a história humana teria terminado de forma diferente. Mas ele não cantou. Ficou orgulhoso. Mostrou seus tesouros aos babilônios. E o momento passou. O potencial foi desperdiçado. E a história seguiu seu curso quebrado. Não sabemos se isso é teologicamente preciso, mas é narrativamente perfeito, porque captura algo verdadeiro sobre como funcionam esses momentos. Existem janelas, instantes em que o impossível se torna possível, onde as regras se afrouxam, onde você pode pedir algo que não deveria poder ter, e às vezes, inexplicavelmente, você recebe. Mas o que você faz com isso, como responde a receber o impossível, isso determina se foi um presente ou uma maldição. Ezequias pediu mais tempo. O universo se curvou, o sol recuou, e ele obteve exatamente o que pediu. Mas o tempo extra não veio com instruções, não veio com garantias. Veio apenas com um aviso implícito que ele não pôde ouvir até ser tarde demais. Cuidado com o que você pede, porque pode recebê-lo. E então terá que viver com as consequências. Existem pessoas neste momento que estão negociando, que estão implorando por mais tempo, por outra oportunidade, por uma reversão de alguma sentença que parece definitiva. E alguns deles a receberão. Conseguirão seu milagre. O universo se dobrará. As regras serão quebradas, e eles receberão exatamente o que pediram. E então, descobrirão o que Ezequias descobriu.
que os milagres não são finais felizes. São começos complicados, são tempo emprestado com juros compostos. São portas que se abrem para futuros que não estavam destinados a existir, cheios de consequências que não podem ser previstas. Então a pergunta não é se você deveria pedir um milagre. A pergunta é: você está preparado para viver no mundo que esse milagre cria? Você está pronto para as versões de si mesmo, de seus filhos, do seu futuro que existem apenas porque você forçou uma porta que estava fechada? Porque uma vez que o sol recua, uma vez que o tempo se inverte, uma vez que o impossível se torna real, você não pode desfazê-lo. Você só pode viver com isso e descobrir, ano após ano emprestado, se valeu a pena o preço que ninguém lhe disse que teria que pagar.